Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 3 do concurso militar da Escola Naval do ano de 2021, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse problema que vai tratar aqui um pouco de hidrostática, tá? Um problema bem tranquilo aqui da Escola Naval. Olha só, uma prancha de surf de 1 metro quadrado de área e 10 centímetros de altura flutua na água com uma parte submersa de altura igual a 2 centímetros. Somente 2 centímetros da altura da prancha está submersa em água, está abaixo do nível da água. Considerando a prancha como um paralelepípedo retangular, calcule a altura da parte submersa da prancha, em centímetros, quando um surfista de 70 kg está sobre ela e assinale a opção correta, sabendo que a situação descrita ocorre em águas paradas e a prancha permanece sempre na horizontal. E aí ele fala aqui que a densidade da água é de 10 kg por metros cúbicos e que a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a gente tem duas situações aqui distintas e eu fiz um desenho aqui para a gente poder analisar essas duas situações, tá? Fiz um desenho aqui, já deixei preparado para a gente poder trabalhar em cima disso, tá? Bom, nessa primeira situação aqui, da esquerda, a gente tem a prancha sozinha, né, parada ali, estática na água, tá? E aí, olha só, ele falou que a área dessa prancha é de 1 metro quadrado, né? A área da base, né, ou a área superior, da face superior, tanto faz, tá? E aqui a altura, né, dessa prancha, desse paralelepípedo, é de 10 centímetros, tá? E eu já sei que eu vou ter que pegar esses 10 centímetros e transformar para metro, né? Para a gente não lidar aqui com diferentes unidades para grandeza de comprimento. Então, 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro, tá? Então, essa prancha retangular não, né? Em formato de paralelepípedo, ela tem 0,1 metro de altura, tá? E aqui ele diz o seguinte: 2 centímetros dessa prancha está submersa em água, tá? 2 centímetros somente. Então, se eu rascunhar aqui um desenho, ó, essa partezinha aqui, ó, da prancha, toda ela está submersa em água, tá? E aí, olha só, 2 centímetros também vamos transformar para metro, tá? Isso aqui dá 0,02 metro, beleza? Agora, o que a gente precisa analisar aqui? A gente precisa analisar quais são as forças que atuam, né, nessa prancha. A primeira força que eu vou marcar aqui vai ser a força peso da prancha, tá? Então, essa força peso da prancha atuando aqui, supondo, né, na verdade, quando o problema fala que essa prancha está na horizontal, né, a gente pode aqui supor que o centro de massa está ali no centro do paralelepípedo, né? Então, o peso da prancha atuando aqui no centro de massa da prancha, então aqui P. E como essa prancha está em equilíbrio, a gente tem outra força que vai ser responsável, né? A gente tem outra força atuando nessa prancha que vai ser responsável por anular essa força peso, tá? Para que ela fique parada, tá? Então essa outra força é a nossa força de empuxo, o empuxo realizado pelo fluido, e o fluido aqui é a água, tá? Então aqui o empuxo atuando na prancha, equilibrando a força-peso. Então, se essa prancha está parada, o que a gente pode escrever? Que peso e empuxo são iguais em módulo, tá? Então a gente escreve que o peso da prancha vai ser igual ao empuxo dela, né? O empuxo que atua nela nessa situação 1, tá? E para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer essa expressão? Para poder encontrar qual é a massa da prancha, tá? Então, olha aqui, ó. A massa da prancha, eu vou dizer que essa prancha tem uma massa mzinho, tá?
que a princípio não sei o seu valor. Então vai ser mzinho vezes g do lado esquerdo da equação, tá? E do lado direito eu vou ter, ó, densidade da água vezes o volume submerso da prancha, ou seja, qual é o volume da prancha que está abaixo do nível da água, vezes a aceleração da gravidade em módulo, tá? A gente já sabe aqui que a gente pode simplificar essa aceleração da gravidade, tá? E aí o que resta do lado esquerdo da minha equação? Bom, eu vou ter, vamos lá, vou ter massa da prancha, vai ser igual. Bom, antes de substituir, né? Aliás, já vamos substituir, né? No caso aqui, ó, a densidade da água é 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, tá? E o volume submerso é basicamente a área, né, ou da superfície superior, né, da face superior ou da face inferior, tanto faz, é a área da base desse paralelepípedo, vezes a altura que está submersa, tá? Qual é a área da base? Bom, a área da base é 1 metro quadrado, tá? E qual é a altura desse paralelepípedo que está submerso em água? É essa altura aqui, de 0,02 metros, tá? Então vai ficar 10 ao cubo vezes a altura, que é 1 vezes 0,02, tá? Esse é o volume aí da nossa prancha, que volume submerso em água, tá? Então, a gente vai tirar como conclusão que a massa da prancha é de 20 quilos, tá? 20 quilogramas. Eu até fiquei curioso com esse valor. A pergunta que eu me faço é, uma prancha, de fato, uma prancha de surf pesa 20 quilos? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia, é só uma curiosidade. Mas eu achei bastante coisa aí de massa para uma prancha, tá? Mas enfim, na segunda situação, que é essa daqui, vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Na segunda situação, o que acontece, né? Situação 2 aqui da direita. Eu continuo aqui com 1 metro ao quadrado de área. Bom, essa altura total do paralelepípedo é de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. E aí, olha só, o problema fala que um surfista de 70 kg, ele fica aqui, né? Vou pegar aqui uma cor diferente, pegar uma cor roxa. Um surfista, ele fica em cima dessa prancha, tá? Então, quais são as forças que a gente vai ter atuando nessa prancha agora? Bom, a gente vai continuar aqui, ó, tendo o peso da prancha, normalmente, tá? Peso da prancha atuando na prancha, beleza? Aqui, o empuxo que o fluido exerce na prancha, tá? Ou seja, força que o fluido vai exercer na prancha, para cima, na vertical para cima, tá? E agora a gente também vai ter a força aplicada pelo surfista, tá? Essa força aplicada pelo surfista, vou botar o surfista aqui, ó. Essa força aplicada pelo surfista, opa, tá aqui. Tá aqui de roxo. Eu vou chamar essa força de F, tá? Eu não posso chamar essa força de peso do surfista, porque o peso do surfista atua no surfista, tá? O peso do surfista atua nele. Aqui eu vou chamar essa força de F, embora a gente saiba que o módulo dessa força F vai ser igual ao módulo do peso do surfista, tá? Então a diferença está no fato de que eu não posso chamar essa força de peso, porque o peso atua nele. Mas F é igual ao peso, tá? Então, quando eu fizer aqui o equilíbrio de forças, por que equilíbrio de forças? Porque agora esse sistema está em equilíbrio, e aí olha só, a soma de F com P anula o empuxo, tá? Então, olha só, vamos lá. O empuxo vai ser a soma de F. F é a força que o surfista aplica na prancha, mais o peso da prancha, tá? O peso da prancha. Então, olha só, quem vai ser o empuxo aqui nesse caso? De novo, densidade da água vezes o volume submerso da prancha nessa situação aqui, vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual à força que o surfista exerce na prancha, tá? Lembrando que essa prancha tem massa mzinho, eu vou dizer que o surfista tem massa mzão, tá? Então vai ficar mzão vezes g mais mzinho
vezes G. Tá? Bom, de novo, dividindo toda essa equação por G, pelo módulo da aceleração da gravidade, o que resta do lado esquerdo? Densidade da água, vezes o volume submerso. Daqui a pouco a gente vai substituir as expressões. E do lado direito, massa do surfista mais a massa da prancha que a gente calculou no momento anterior. Tá? Então, olha só, quem é a nossa densidade da água? 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos. Quem é o volume submerso? O volume submerso vai ser a área da base do paralelepípedo vezes a altura que está submersa. E é justamente essa altura x aqui que eu coloquei, pessoal. Essa altura x, olha, é justamente esse tamanho que o problema quer que a gente encontre. Quanto dessa altura que está submersa em água quando esse surfista sobe na prancha. Então percebam que aqui eu fiz um desenho de tal forma que aqui está mais submerso que aqui, tá? Para a gente deixar bem explícita essa ideia. Então, a área da base, né? A área da face inferior, tanto faz, ou superior, a área da base desse paralelepípedo vai ser 1, tá? 1 metro quadrado, vezes x. X é a altura submersa que a gente não sabe, que a gente tem que calcular, tá? Isso vai ser igual à massa do surfista, que é 70 kg, mais 20 que a gente acabou de calcular, tá? Então, do lado esquerdo, eu tenho que 10 ao cubo x, 10 ao cubo vezes x, é igual a 90, tá? E 90, cadê? 90. E 90 dividido por 10 ao cubo dá x igual a 0,09. 0,09 o quê? Qual é a unidade de comprimento que a gente está tratando aqui? Metros, tá? Só que o problema que é a resposta em centímetro, tá? Então, esse x, o quanto que a prancha vai estar submersa nessa segunda situação, é um x igual a 9 centímetros. Agora, a prancha está 9 centímetros submersa em água quando o surfista sobe em cima dela, tá? Então, aqui, essa é a nossa resposta que a gente tem que ser capaz de encontrar lá nas nossas alternativas. E isso nos dá como resposta a letra E, tá? Letra E de escola. Então, pessoal, fica aí mais essa resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido uma questão aqui bem tranquila do IME, tá? Do IME não, da Escola Naval. Tô me confundindo aqui. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!